Tipo de acidente envolvendo crianças pode sim ser evitado se alguns cuidados forem tomados pelos pais. O repórter Juca Badaró está com um especialista em segurança doméstica e ele vai dar algumas dicas. Juca. Olha, Daniela, esse é um assunto importantíssimo, a segurança doméstica, a preocupação com os acidentes dentro da própria casa, como vimos aí, 2 acidentes ocorreram em Salvador, crianças que caíram de um apartamento, um do terceiro, outro do segundo andar. Então, a preocupação é grande. Eu estou aqui num apartamento, no quarto, né, de uma criança de 4 anos e vou conversar aqui com um especialista em segurança, que é o Amaro Roberto. Amaro, dentro do quarto de uma criança, qual é a primeira preocupação dos pais? Bom, primeiramente com o repouso dele, né? O quarto da criança deve ser o reduto onde ele deve ter o repouso garantido. Mas como a sociedade, depois que ela se verticalizou nas suas habitações, nós trouxemos para o alto as moradias, nós trouxemos um risco desconhecido. Então, a primeira preocupação com o quarto de criança seriam os brinquedos de tamanho diminuto. Existe uma incidência muito grande de asfixia de crianças com objetos pequenos. Então, os brinquedos pequenos devem ser evitados, até porque ele não tem a noção do que seja o alimento, do que é que ele tem uma tendência instintiva de levar o objeto à boca, a gente chama de corpo estranho. Nos móveis, a gente deve evitar móveis com quina viva. Né? Hoje, os próprios construtores de móveis estão buscando eliminar essa causa, tornando as quinas do móvel abauladas, para evitar que ele venha correndo e bata a cabeça. Um outro risco, exatamente, é o risco de queda de altura. Né? As moradias a partir do primeiro andar, elas necessariamente devem ter a proteção de telas. A gente enfatiza telas porque a sociedade está acostumada com a grade. Ela fala da grade com muita ênfase. Nós somos contrários à grade. A grade é uma estrutura fixa, muito forte, e que dá uma perfeita ideia de proteção contra um agente agressor externo. Mas quando trata-se da saída da criança, um caráter de emergência, então a grade dificulta. Então a tela é a melhor solução. Isso, para o infanto, a Organização Mundial de Saúde fala que a criança é o cidadão de 0 aos 12 anos de idade. Então, em termos de peso, ela resiste muito bem. E se permite retirar quando assim for necessário. É a melhor solução para esse caso aí. Mas, de certa forma, também permite um resgate de fora para dentro. Agora, aqui também a gente encontra uma coisa interessante, viu, Amaro? Que é essa questão aqui da porta. Muita gente não se preocupa com isso aqui, mas aqui tem uma proteção para que a porta não bata. Exatamente, eu queria que você explicasse para que serve isso. Isso. Normalmente, o construtor, as portas internas, elas têm fechadura permitindo a trava por dentro. Mas isso para um ambiente do adulto. O ambiente do adulto, pela privacidade que ele precisa ter, então a trava por dentro. Mas no quarto do infanto, a gente precisa dotar de recursos para evitar que ele se tranque sozinho dentro do quarto. E se isso for impossível, essa proteção, que a gente chama de batedor, é recomendável para que ele não fique preso, né, e nós tenhamos que acionar o resgate para tirar. Isso se aplica às outras portas. Só do quarto. Né? Isso, a porta da saída da casa. Eu acredito que alguns de nós têm notícia de alguém que ficou trancado pelo lado de fora de casa porque conversava com o vizinho e a porta bateu. Então, por conta disso, sempre que possível, deve evitar em quartos de criança as portas que travam por dentro. Agora, Mário, eu queria falar de uma outra coisa também. Vou pedir aqui que o cinegrafista Senna acompanhe a gente aqui, que é essa questão das tomadas, né, da rede elétrica. A preocupação com essas tomadas que ficam muitas vezes abaixo aqui, alcance, né, das crianças. O recomendável, o que deve ser feito? Apesar de ser um cumprimento de lei, a Associação Brasileira de Normas Técnicas estabelece para a construção civil que as tomadas de energia fiquem a 50 centímetros do solo. Isso para facilitar as instalações e evitar, né, a fiação esparramada pelo solo. Por essa razão, é que é um risco potencial muito alto para as crianças, porque fica ali na alturazinha deles, né? Então, o que os pais devem fazer? Colocar proteção nas tomadas, se ela for bipolar ou tripolar, de forma que não chamem também a atenção. A proteção para que eles não coloquem os dedinhos ou introduzam um objeto metálico na tomada, mas que também essa proteção tem que ser discreta, para que eles não se sintam atraídos pelas tomadas. Imagine uma casa com a tomada vermelha, azul, lilás, ele vai ser atraído pela coloração. Pode fita crepe, com durex, com esparadrapo, mas o que é certo é evitar que ele introduza um corpo metálico na tomada, agora principalmente. Vamos passear aqui pelo apartamento e mostrar uma parte aqui que é interessante, porque é a varanda, né? Muita gente usa para relaxar, para descansar e tal, mas tem essa preocupação também, né? Muitos pais colocam também a rede, porque é uma área que também a criança deve permanecer, né? Perfeito. Aqui, na verdade, seria a área de relaxamento da família, né?
com normalmente a visão panorâmica, mas a gente há de entender que uma edificação com 6 andares é um risco potencial muito grande, até para o próprio adulto. Nós sabemos que à medida que nós nos distanciamos do nível do mar, diminui a massa atmosférica, né? Então o peso do ar atmosférico é menor. Isso dá uma sensação de tontura em algumas pessoas. Algumas pessoas dizem, eu não gosto de altura porque eu me sinto tonto. Na verdade, é uma diminuição da massa do ar atmosférico e existe essa sensação de vertigem. Por essa razão, até para o adulto a tela é recomendada. Né? Uma vez que aqui o ambiente é de descanso, de repouso, o adulto, mesmo que a tela seja removível, dá uma sensação de segurança. Né? Ele se sente confortável em chegar e olhar o panorama. Sem a tela, dá uma sensação de medo. E o ambiente doméstico não pode ter medo. Caracterizar medo. Mauro, muito obrigado por suas dicas e sua participação aqui no programa Bahia no Ar. Bom dia para você. Pois é, Daniela, todas as dicas aí para a segurança doméstica é com você no estúdio. Obrigada, Ju.